Ia, feliz de estar aqui com vocês mais uma vez. Parece que está acabando o nosso prazo, né? Vai todo mundo desencarnar desse grupo, não é isso? É um desencarne coletivo que vai haver no grupo, é isso? Muito bom. Falando que é sério agora, vamos em frente. Nós vamos falar então agora sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo 10, do itens 1 a 4. Perdoai, bem-aventurados os misericordiosos, e perdoai para que Deus nos perdoe. Bom, misericórdia, o termo misericórdia, num sentido amplo, é perdão, é esquecimento, é compaixão, é bondade, benevolência. São diversos contextos que os nossos irmãos explicam a questão da misericórdia. Mas os conceitos mais conhecidos é nos termos éticos e religiosos. Mas ela pode ser aplicada também nos conceitos sociais e legais. Então, nós estamos falando aqui da misericórdia, ou seja, o que é a misericórdia para nós, espíritas e religiosos que somos? É o perdão de uns para com os outros. E Jesus nos deixou bem claro aqui: perdoai para que Deus vos perdoe. Então, nós precisamos exercitar o perdão constantemente. E muitas vezes, em algumas situações assim, mesmo as menores situações, é preciso nós pensarmos no perdão constantemente. Às vezes a gente recebe um prejuízo de alguém, algum familiar nos causa problemas. Às vezes a gente tem questões assim relacionadas ao trabalho, à empresa que a gente trabalha, ou mesmo o trabalho social que a gente faz, espiritual, não é? Lá na casa religiosa a gente às vezes se desentende. Então, aqui o exemplo que Jesus mostra para a gente é que nós precisamos aprender a exercitar a compaixão, a misericórdia, ou seja, o perdão de uns para com os outros, porque logo em seguida ele mostra para a gente que se nós perdoarmos as faltas que cometem contra a gente, ele fala que Deus também nos perdoará os nossos erros perante a Ele. Mas se nós não perdoarmos aqueles que nos ofendem, é muito provável que o nosso Pai Celestial nos mande novamente em reencarnações muito mais difíceis para que a gente possa aprender efetivamente o perdão, não é? Porque é quase impossível a gente acreditar que Deus não nos perdoará. Obviamente que Ele nos perdoará através da nossa reconciliação com as suas leis. E isso se dá através da reencarnação. A gente vê isso. Então, o perdão tem o condão de nós conseguirmos, inclusive, esse sentimento maior, essa condição melhor que nós poderemos ter com o Criador. Então, é preciso nós exercitarmos o perdão aqui na Terra da melhor forma possível, da forma mais perseverante possível, porque do contrário, a gente vai ter que viver aí os nossos dramas pessoais, não é mesmo? Bom, algumas pessoas dizem pra gente que elas não perdoam. A gente às vezes escuta falar isso. Eu não sei se efetivamente a gente poderia dizer isso, mas na casa espírita nós precisamos tomar cuidado com essa ideia. E às vezes muitas vezes no nosso dia a dia, na nossa vida diária, com familiares ou amigos, fora da casa espírita, a gente às vezes tem dificuldade de perdoar as pessoas, ou de esquecer as faltas, ou deixar para lá, ou fazer de conta que aquilo não aconteceu. Na maioria das vezes a gente quer buscar processos judiciais, quer buscar uma reconstituição legal, sendo que na verdade nós, sem o perdão, muitas vezes a gente está ao encontro do nosso orgulho, não é? O Emmanuel coloca para a gente de uma forma muito clara sobre o perdão, e ele fala para a gente que o perdão efetivamente está dentro daquelas características da humildade. Eu não sei se você já viu essa frasezinha do Emmanuel, mas ele fala assim que, na verdade, nós podemos ter a nosso favor toda a justiça, toda a lei, tudo está a nosso favor, todas as pessoas sabem que nós estamos certos, tudo que nós quisermos reivindicar, nós podemos reivindicar, a lei está ao nosso favor, está tudo ao nosso favor. E o Emmanuel fala para a gente o seguinte, que a humildade, na verdade, é quando a gente tem tudo isso e a gente simplesmente abençoa, simplesmente esquece, simplesmente perdoa. Então, nós estamos evoluindo nessa questão e precisamos estar com ela bem atenta, porque sem perdão é muito difícil a gente conseguir algum tipo de possibilidade maior e melhor que nós vamos efetivamente precisar no futuro, não é mesmo?
Bom, e o Kardec complementa essa lição, mostrando para a gente que a misericórdia é o complemento da brandura, não é? Quando a gente perdoa, a gente esquece, quando a gente tem benevolência, é um complemento, o complemento da brandura, porque nós precisamos buscar essa brandura e essa passividade, porque é isso que Jesus nos mostrou. Se Jesus tivesse mostrado coisas diferentes, tudo bem, mas no fundo, Jesus nos mostra isso, que nós precisamos ser misericordiosos, precisamos ser brandos, precisamos ser humildes, precisamos ter bastante amor em nossos corações. Aliás, no fundo, se a gente for pensar bem, quando a gente não perdoa e não tem compaixão e misericórdia com os nossos semelhantes, é sinal de que está faltando um pouquinho de sentimento de amor em nós, não é mesmo? A gente está precisando exercitar esse amor, favorecer os nossos irmãos com esse amor. Então, o perdão está associado à quantidade de amor que a gente tem dentro da gente. Então, por exemplo, se a gente levar 5 anos para perdoar, então a gente tem uma carga de amor um pouquinho menor do que aquele que perdoa em uma semana, em um mês, ou em um dia, ou imediatamente. Aquele que perdoa quase que imediatamente, esse tem uma carga de amor muito maior do que a nossa, não é? Então, é preciso a gente continuar exercitando o amor, a bondade, encher os nossos corações de muito entendimento, porque se nós não fizermos isso, o ódio, o rancor, mostra que nós ainda estamos pequenininhos perante as leis do Criador, que nós ainda somos pequenos, baixos, que nós ainda temos muito a crescer, a se desenvolver. Então, é preciso que nós exercitemos o amor e o perdão, porque isso demonstra a nossa elevação. É claro que nós não podemos ser elevados se efetivamente não formos, mas isso não impede de que a gente passe a construir essa elevação. E uma dessas construções é justamente essa, é a gente começar esquecendo os errinhos que fizeram com a gente pequenininhos, até a gente chegar nos grandes. Então vamos dar um exemplo assim, né? Se tem uma pessoa que está te devendo R$ 5, é mais fácil a gente perdoar do que aquela que está devendo 1.000, 10.000, 100.000, 1 milhão, não é mesmo? Porque quanto menor o problema, mais fácil o perdão. Então a gente já pode começar daí, vamos começar das coisinhas menores para a gente chegar às coisas maiores da vida, porque é isso que todos nós precisamos aqui na Terra, conhecer, aperfeiçoar e introduzir essas leis, essas informações de Jesus dentro da gente, não é? Vocês se lembram em família, há alguns anos atrás, hoje já não é tão comum, mas alguns anos atrás, há 50, 40, 50 anos atrás, que a gente tinha os nossos pais, nossos avós, não é? Alguns nossos tios, e eles diziam que eles tinham opinião. Essa questão da opinião é aquela questão dizendo assim, ele não muda de ideia. Se ele condenou determinada situação, se ele sofreu um problema, ele não quer saber de perdoar ninguém, porque ele tem opinião. Acho que todo mundo já conheceu, já teve algum desses assim em família, né? E aí Jesus parece que fala justamente para esse, não é? Porque ele fala assim, aquele que diz que nunca vai perdoar, se ele não tiver um problema já com os homens, com certeza ele vai ter perante as leis maiores da vida, não é? Perante o Criador. Porque como é que ele pode pedir perdão das próprias faltas se ele mesmo não conseguiu exercitar o perdão? É isso que Jesus nos ensina, que a misericórdia ela tem que ser ilimitada, nós não podemos ter limites. Vejam, os graves problemas de obsessão, na maioria das vezes, é justamente isso, não é? A falta de perdão das pessoas. Mas assim que a gente vê nas casas, quando a gente trabalha na desobsessão, aqueles nossos irmãozinhos que não querem saber de perdoar, não querem saber de dar o braço a torcer, ou de ser tido como uma pessoa que foi enganada, ou que teve um grave problema. Então, ali, intimamente, nós temos um problema associado ao orgulho. Então, veja como o perdão vai puxando outras coisas, não é? Então, quando a gente não perdoa, é porque nós temos um orgulho exacerbado, temos falta de amor no coração. Olha como é fácil a gente perdoar uma pessoa que a gente ama muito, um netinho, um filhinho, um esposinho, um marido, um namoradinho, namoradinha. É muito mais fácil do que a gente perdoar uma pessoa na rua, um estranho, uma pessoa que a gente não conhece. Então isso está associado efetivamente ao amor mesmo, não é? Então que a gente possa fazer força para rebanhar esse amor dentro da gente, porque é isso que nós precisamos.
E Jesus, o Kardec, na verdade, finaliza esse capítulo, esses itens, dizendo que para que a gente possa fazer isso também, a gente precisa fazer com muita generosidade, com muito cuidado, porque do contrário a gente vai impor a outra pessoa um sentimento ruim, uma coisa ruim, não é? Então vai aborrecer a outra pessoa. Então é assim, não vale aquela coisa que os casais têm, né? Para a gente terminar aqui e relaxar um pouquinho. Normalmente os casais têm aquele problema de brigar, né? E às vezes eles brigam à noite, antes de dormir, não é mesmo? Então, a minha sogra estava falando, a minha sogra estava falando que um casal nunca pode dormir brigado, certo? E aí eu descobri um jeito muito fácil de resolver isso. Então, quando eu estou brigado aqui em casa com a minha esposa, eu falo para ela, olha, cutuco ela e falo, olha, a gente tá brigado, tá tudo bem, tá tudo certo. Eu sei que eu tô certo, mas eu te perdoo, tá certo? Então a gente vai devagarzinho aprendendo a perdoar, mesmo que seja através do orgulho, tá certo? Mas a gente tem que dar os primeiros passos. A gente certamente não vai dar os passos já certos, perfeitamente corretos no começo, mas a gente pode usar, né, de alguns elementos ao nosso redor para a gente seguir através desse sentimento, tá bom? Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine e que a gente possa ter, assim, uma ótima semana.